Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos juntos nesta noite, Senhor. Não temos palavras para agradecer. Queremos honrar a Tua presença em nós e entre nós neste lugar, nesta noite, Senhor. Submetemos nossa mente e coração a Ti, todo o nosso ser nós sujeitamos a Ti, para que Tu ministres sobre cada um de nós aquilo que é verdade em Ti e na Tua palavra. Pedimos misericórdia, Senhor, porque queremos continuar crescendo no conhecimento de Deus. E oramos a Ti para que nos mostre Jesus nesta noite. Nós queremos cada vez mais olhar para o nosso Salvador, vê-lo como Ele é e sermos transformados. Oramos a Ti pedindo que haja unção sobre cada um nesta noite. Tua palavra diz que a unção que recebemos de Ti, ela nos ensina todas as coisas. E nós Te damos graças porque todos estamos sob a unção do Teu Espírito. Por isso cremos que Tu vai nos ensinar nesta noite, Senhor. Nós Te agradecemos por Tua palavra. Te agradecemos por Teu Filho que enviaste. Não permitimos a presença de nenhum espírito contrário à Tua palavra neste lugar aqui, nesta noite. Ordenamos que se calem e se retirem em nome de Jesus. Manifesta a Tua bondade, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém. Podemos sentar, amados. Nós estamos começando hoje um período de treinamento que vai até o fim do mês de setembro. Todas as segundas-feiras, menos a próxima segunda-feira, dia 6 de agosto. Estão ouvindo bem, amados? A próxima segunda-feira, dia 6 de agosto, não teremos este encontro aqui. Então, segunda que vem não estamos aqui. Mas na semana seguinte, no dia 13 de agosto, estaremos aqui continuando este treinamento. Então, que bom que vocês estão aqui. Outros ainda vão chegar. E quero dizer para vocês que esse tempo que vamos ter juntos é um tempo de palavra muito simples, muito objetiva, para nos ajudar a viver no Senhor. Nós temos 2 horas e vamos aproveitá-las muito bem para que possamos sair daqui com algum entendimento do assunto. O primeiro ensino que vamos receber de todos estes que virão é sobre o novo nascimento. Há alguns anos, eu não lembro mais quantos anos faz isso, nós tivemos num mês, acho que foi setembro, eu lembro que nós tivemos, amém, nós tivemos algum grupo de pessoas que se afastou num mês só. Foram muitas pessoas que deixaram de estar conosco e uma boa parte delas foi para o mundo. E aquilo me inquietou de tal maneira que nas férias que vieram logo em seguida, eu me dediquei a compreender esse assunto que já vem sendo ensinado por tanto tempo na igreja, por séculos vem sendo ensinado, mas eu
eu quis saber do Senhor o que é que estava acontecendo. E por um comentário que o Christian Romo fez aqui neste salão mesmo, ele estava ministrando algum assunto aqui, ele estava falando sobre a cultura do reino de Deus, e no meio da sua palavra ele usou a expressão bem nascido, e me chamou a atenção, eu estava sentado ali, me chamou a atenção, porque ele estava se referindo a alguém que não acolhia a palavra de Cristo, de jeito nenhum acolhia, e aí ele usou essa expressão, ele não era bem nascido. Eu gostei e coloquei como título da palavra. Mas na verdade o ensino é sobre o novo nascimento. Nós temos tido uma série de novidades que vão surgindo no meio da igreja, ou das igrejas, né, da igreja evangélica, e vão surgindo muitas coisas e a gente vai às vezes estranhando algumas coisas que estão surgindo e depois acabamos nos acostumando. Às vezes até comentamos, a gente estranha hoje, mas já se estranhou coisas há 50 anos atrás, que hoje não estranhamos mais. Então nós vamos nos consolando e nos ajeitando a mente, e as novidades vão surgindo. Eu gosto sempre de lembrar que Jesus é o mesmo quando? Ontem, hoje vai ser o mesmo amanhã. Então não existe se acostumar com nada. Mas até aí não é essa a questão. Agora existe uma doutrina de Cristo, do Evangelho de Cristo, que esta sim, de fato, está sendo golpeada com tanta violência pelo inferno, que se nós não abrirmos os olhos, nós acabamos sendo envolvidos por isto. Paulo falou para a igreja de Corinto, mas receio de vós que assim como a serpente enganou a Eva, assim também sejam corrompidas as vossas mentes, e vos apartem da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. E a doutrina que eu me refiro é exatamente esta, é sobre o novo nascimento. Porque nós estamos vivendo um tempo que não é nem às vezes de ganhar os perdidos, mas às vezes é uma máquina de produzir convertidos, e com várias estratégias, e acabamos esquecendo que é preciso nascer de novo. É preciso nascer do alto. Senão não pode ver o reino, não pode entrar no reino, não pode. É preciso. E de alguma forma, às vezes, podemos ser seduzidos por algumas estratégias que vão surgindo e esquecer aquilo que é um princípio absoluto na palavra de Cristo. O John Nelson, ele escreveu numa apostila que eu dei para ele examinar, para me dar uma verificada e me dizer se tinha alguma coisa para corrigir, e ele escreveu a lápis aqui que a palavra do novo nascimento foi a primeira mensagem de Jesus em seu ministério. Ele até botou aqui, não foi o sermão no monte, mas foi é preciso nascer de novo. Então, vamos juntos olhar alguns textos, não vamos poder aprofundar muito, mas vamos entrar o suficiente para compreendermos o que Deus quer nos falar sobre isso. E o texto é João capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez?
Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Até aqui. Este homem era um homem que conhecia muito bem a palavra, e Jesus teve essa conversa com ele. Ele foi estar com Jesus ali à noite, porque ele não queria ser visto conversando com Jesus. Provavelmente seja esse o motivo, mas o fato é que o Senhor, nessa conversa com esse homem, trouxe um ensino de grande valor e para toda a igreja, para todos os tempos. A pergunta que fica é: por que uma pessoa, para entrar no reino de Deus, para fazer parte da igreja do Senhor, a igreja, a noiva, a igreja aquela que é eterna, que tem a vida de Deus, por que ela precisa nascer de novo? E no caso aqui a expressão é do alto. Há uma palavra grega aqui que significa do alto ou de cima. É preciso nascer outra vez, só que agora tem que nascer do alto, tem que nascer do Espírito. Esse nascer segunda vez não pode ser uma reencarnação, não pode vir de novo na carne, porque o que é carne e o que é espírito. E nós temos que nascer do Espírito. Então Jesus falou, tem que nascer do alto, tem que nascer de cima. E o Nicodemos ouviu esse ensino aí pela primeira vez e em primeira mão, pelo jeito, né? Mas por que então tem que haver esse novo nascimento? A resposta é simples. Ela aparece em Efésios, no capítulo 2, no versículo 1. Ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. É interessante aqui porque ele fala que verdadeiramente estávamos mortos. Nós, dificilmente, quando estamos evangelizando alguém, nós falamos isto para a pessoa, né? Olha, tu precisa de Cristo porque tu está morto e Ele é vida. Não, nós falamos apenas que a pessoa precisa de Jesus, que ela é uma pessoa necessitada de salvação, né? Mas ela está morta. Então é por isso que temos que nascer do alto, porque estamos mortos. Se nós não tivermos essa compreensão, se essa verdade escapa da nossa mente, do nosso coração, então nós não pregamos um evangelho que vai gerar um novo nascimento. Nós pregamos um evangelho que gera um acolhimento, né? Acolhimento. A igreja se torna em vez de da casa de Deus, como ela é, a igreja do Deus vivo, ela acaba sendo uma casa de passagem, um lugar onde as pessoas que estão perdidas lá fora vão encontrar um lugar de refúgio. E com isso nós deixamos a verdade abaixo e a pessoa não tem uma experiência com Cristo, nem na hora que nasce e nem depois estando entre nós, tampouco ela vai ter uma experiência, a não ser que o Senhor realmente vá de encontro a ela e aí sim ela possa nascer do alto. Então, é preciso entender isto. Todas as pessoas estão mortas até encontrarem-se com o Senhor e precisam ter, nesse encontro com o Senhor,
a experiência de um novo nascimento, e nós hoje vamos ver um pouquinho isso para ficar mais claro aqui. Jesus fala que não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. É muito comum quando conversamos com as pessoas que não têm o Espírito de Deus. A Bíblia fala em 1 Coríntios 2,14 que o homem natural não compreende as coisas do Espírito porque eles são loucura, porque elas se discernem espiritualmente. E o que então? Para discernir espiritualmente precisa estar com o Espírito vivo. Não pode estar morto. Então, não discernindo espiritualmente, o que acontece? A pessoa contempla a palavra, lê a palavra, às vezes até já tem alguém com ela, ajudando a leitura e tal, e ela não vê. É muito comum, eu não consigo ver assim como tu vê. Né? A gente sempre ouve isso, né? Eu não consigo ver assim como tu está vendo. Bom, se alguém não consegue ver como nós estamos vendo, e considerando que só temos um Espírito, então nós precisamos nos humilhar e saber como o Espírito está vendo. E aí sim nós podemos, os dois, dizer, olha, bom, o Senhor está vendo assim, então nós somos obrigados a ver como Ele vê. É preciso nascer do alto, é preciso receber a vida de Deus. Em João 1,4, Jesus disse que a vida é a luz dos homens. Ou seja, não entrando vida, não há luz. Não entrando luz, não enxerga, não vê, não discerne a palavra de Cristo. Não adianta. Não adianta. Eu vou mostrar alguns casos para nós aqui depois Nós vamos ver várias experiências se der tempo, né? Há um comentário de Jesus para os fariseus, eu quero ler este, João 8,47. Ele diz assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Era muito difícil para os fariseus ouvirem isto. Foi muito tranquilo para Jesus falar para eles, mas era muito difícil para eles ouvirem, porque eles tinham certeza de que Deus era o Pai deles. E Jesus disse, olha, vocês não são de Deus. Lá adiante Jesus fala nesse mesmo capítulo, né? Não, antes Jesus diz, vocês são do diabo, que é o vosso pai. E uma característica, Jesus fala do diabo aqui, é interessante que ele não fala de tudo que é coisas do caráter de Satanás. Ele fala de uma coisa só do caráter de Satanás para enfrentar os fariseus, os religiosos. Ele diz uma coisa sobre o diabo. Ele diz, ele jamais se firmou na verdade. Ele diz isso. Então, depois que ele diz que o diabo jamais se firmou na verdade, então ele fala para os fariseus, vocês não estão me dando ouvido porque vocês não são de Deus. Se vocês fossem de Deus, me dariam ouvidos. Jesus não estava sendo grosseiro ou condenando os fariseus e dizendo que não havia esperança para eles ou coisa desse tipo. O que o Senhor Jesus estava dizendo é que não há confusão. Não há engano, não existe um ensino com duas pontas que possam... Não, a verdade é uma só. E a verdade, nós precisamos entender isso, a verdade só é verdade se for encontrada em Jesus. Amém? Isso fala, não é eu que estou dizendo, essa conclusão está escrito em Efésios no capítulo 4. Segundo é a verdade em Jesus. Então o Senhor diz isto como verdade. Importa nascer de novo. Importa nascer do alto. Se não acontecer isto, não vê, não entra. É muito simples a palavra de Jesus. Agora vamos olhar João capítulo 1.
versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui entra um ensino de Jesus, o próprio Jesus está falando isto. E ele traz uma expressão tão forte que ele mesmo fala, ele assume a responsabilidade pelo que está dizendo, porque depois que ele diz isto, que ele usa essa palavra, todos quantos o receberam, que ele fala que não nasceram do sangue nem da carne, depois que ele traz essa palavra, que o Evangelho traz este ensino, que só recebendo Jesus, diz que essa palavra se fez carne, habitou entre nós. Eu tenho usado de explicar o que quer dizer o receberam, porque é importante nós entendermos. Porque se o Evangelho diz que a todos quantos o receberam, a estes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Vejam bem que para ser filho de Deus é preciso receber um poder, uma expressão, uma ação de Deus sobre nós. Nós não agimos sozinhos para sermos filhos de Deus. Deus age em nós e nos gera filhos. Tem o DNA dele. Para ele dizer eu sou o pai dele, ele precisa encontrar alguma coisa dele ali naquele sangue, né? Ou no caso aqui no espírito. Volta e meia estamos vendo algum caso ou outro aí de filhos que querem comprovar a paternidade e coisa, e sim, fazem aquele DNA para descobrir, não, ele é meu pai mesmo. E Deus nos gerou. Tem uma semente de Deus que nos gerou, por sua palavra. Tiago 1,18 diz que nós fomos gerados pela palavra. Gerados pela palavra. Nós vamos ver isso mais adiante. Aqui, a palavra esta que está traduzida em receberam, ela aparece também no Novo Testamento em outros lugares. E ela é traduzida em outros lugares, olha, de coisas tremendas. Ela nos mostra uma ação, uma coisa ativa que parte da pessoa. Ou seja, uma decisão pessoal, uma busca real, voluntária da pessoa. Eu quero receber Cristo. E significa também que a pessoa se pega nele de tal maneira que não o larga por problema nenhum. Jesus dá um ensino que nos ajuda, que ilustra o que diz a palavra receberam. Ele não usa essa palavra lá, mas ele dá um ensino que nos ilustra isso, que é a parábola do semeador. Ele disse, olha, o Evangelho chega, ele diz a palavra do reino, Lembram que para Nicodemos ele diz, não pode ver o reino, não pode entrar no reino. Ele traz um ensino sobre a palavra do reino, então ele fala que uns caem na beira do caminho. O cara ouve, recebe com alegria e tal, mas depois... Outro cai lá sobre os espinhos, sobre o solo rochoso, mas por fim caiu em boa terra. Quando cai em boa terra, então frutifica. Ali nasce mesmo, né? E nós esquecemos tudo isso, mas a palavra de Deus nos diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder então para serem feitos filhos de Deus. Até aí tudo bem, né, irmãos? Que bom. Vamos passar rápido para diante, porque nós temos apenas 2 horinhas, agora já temos menos.
ele fala no versículo 13: estes que receberam a Cristo e que receberam poder e foram feitos filhos de Deus, aconteceu algo com eles sobrenatural, e Jesus então começa a descrever como é que acontece isto e como é que não acontece isso, para que nós não sejamos enganados por qualquer outra doutrina. Primeiro, Jesus diz: não nasceram do sangue, ou seja, não é por descendência natural. Não quer dizer que o meu filho, o filho de vocês, por vocês serem discípulos de Cristo, ele já sai lá da maternidade discípulo de Cristo. Nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que não é. E a palavra diz exatamente isso. Não é por descendência, não é porque é geração, não é porque é alguma coisa assim que já tem história, né? Alguns podem dizer: não, mas eu sou filho de pastor, né? Pois é. Não resolve nada. E eu quero mostrar um ensino bem prático sobre isso que nós podemos ver na Escritura. Mateus capítulo 3. Versículo 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O João Batista veio preparar o caminho do Senhor, então ele já de cara tomou uma palavra dizendo: olha, não venham com essa de que uma descendência natural já deixa vocês no reino de Deus. O Messias está vindo e a conversa é outra agora. E eles estavam querendo ir para o batismo com o seguinte argumento: nós somos descendentes de Abraão. E o João Batista disse: olha, Deus pode suscitar destas pedras aqui filhos para Abraão. Igual a vocês, então, nem precisa de muita pedra, né? Mas é simples para Deus. Vocês precisam arrepender-se. Eu gosto lá em Gálatas, deixa eu ver se eu acho aqui agora, 3:16, diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Ou seja, vamos dizer, o ou seja nem preciso dizer, posso ler o ou seja. O 3:29 diz: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então a palavra define, olha, a descendência de Abraão, a verdadeira descendência de Abraão é os que estão em Cristo. Abraão foi justificado pela fé. Nós recebemos Cristo pela fé. Vivemos pela fé. Então os fariseus queriam ser batizados porque eles eram descendentes de Abraão. O fariseu estava naquele engano assim, nós somos homens naturais e seremos naturais no reino de Deus porque somos descendentes de Abraão. Só que o que não havia um entendimento é que o homem natural estava para ser crucificado na pessoa de Jesus. E que Jesus Cristo, ao terceiro dia, iria ressuscitar.
e criar ali uma nova geração, uma nova criação para Deus, na qual nós todos fomos incluídos. Nós somos filhos da ressurreição. Por isso não havia lugar para este. Não havia lugar. Em duas oportunidades, me parece, o Senhor fala sobre odres e velhos e odres novos. Ele estava falando sobre doutrina farisaica, doutrina do reino, enfim. Mas vamos entender isso à luz desse ensino. O homem natural não é o odre para a vida de Deus. A vida de Deus é para este homem regenerado, aí sim. Ou seja, quando ele recebe a vida de Deus por meio de Jesus Cristo. Senão, ele já está condenado. Isso quem fala é Jesus em João 3 mesmo, aqui nesse mesmo capítulo, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E depois ele fala no versículo 17, no versículo 18, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Ninguém vai ser julgado, todos já estão julgados. Agora, precisa crer no Senhor para sair do juízo e receber a vida. Quando nós estamos em Cristo, João 5,24 diz que passamos da morte à vida. Não há mais juízo para nós. Mas vejam bem, é preciso receber a Cristo e é preciso nascer de novo. É preciso nascer do alto. O vinho novo de Deus vai entrar num odre novo. O vinho novo de Deus não entra no odre velho, porque explode o odre e se derrama tudo. E a gente já viu isso acontecer quando nós começamos a injetar vinho novo em gente que não nasceu de novo, e nós vinho novo em cima, e daqui a pouco o cara e vai embora. Vai embora. Vai embora. Ele não suporta a palavra do reino. Ele não aguenta a palavra do reino. Ele vai embora. Ou ele vai embora porque caiu na beira do caminho, ou ele vai embora porque o coração dele é duro, um solo rochoso, né? Ou ele vai embora porque ele se encheu de espinho na volta e aí ele prefere sair fora. Então, amados, nós temos que ter uma aproximação, uma palavra que chegue ao coração dos discípulos, dos incrédulos, de todos os discípulos também, que nos leve a compreender que Deus não mandou doutrinas, Ele mandou o seu Filho. O seu Filho é o novo homem, é o segundo homem. Ele diz que em 1 Coríntios 15, 47 até o 49, ele diz que o primeiro homem, nascido da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Ele diz que assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Só que nós trouxemos a imagem do terreno porque nascemos dele. Agora, para trazer a imagem, para ser transformados à imagem de Cristo, só com a presença da vida de Cristo em nós. Senão, não adianta. Senão a gente faz só reformas, né? Reparos, uma tinta, uma pintura. Só isso podemos fazer. Mas isso dura pouco, não dura a vida toda. Nem a eternidade não vai. O novo homem foi criado por Deus, segundo Deus, em retidão e justiça, né, procedentes da verdade. Isso fala em Efésios, no capítulo 4. Esse novo homem, ele é uma nova criação de Deus, ele não é um aproveitamento da velha. A velha está morta em seus delitos e pecados. Jesus veio, tomou o nosso pecado e agora ele pode nos dar vida. Ele pode trazer sobre nós a vida de Deus. Então não adianta pensar que por descendência, né, a coisa vai funcionar. Jesus chegou na casa de um homem chamado Zaqueu e não disse nada, não pregou, não acusou, não disse nada para aquele homem. Entrou e ficou quieto. Sentou ali, acho que ia comer, né? O Zaqueu olhou para ele e começou
a ficar mal com seu pecado. Eu fico vendo a experiência do Zaqueu e fico me lembrando que Jesus fala em João 16. Ele disse: quando porém vier o Consolador, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. E o Zaqueu estava assim. Aí ele fala, se, né, ele bota um C ali, se eu fiz isso, então eu vou devolver. Ele parece que não estava muito certo, que ele era ladrão, né? Mas ele era ladrão mesmo. Então ele foi convencido ali sem palavras, né? E ele toma uma atitude rápida de consertar isto. Agora, lembram do testemunho que Jesus dá a respeito dessa atitude do Zaqueu de arrependimento profundo? Jesus disse assim: hoje entrou salvação nesta casa. Ele disse, porque também este aqui é, lembram? Filho de Abraão. Aí é que a conversa muda. Jesus chamou Zaqueu de filho de Abraão. Aquilo que os fariseus mais queriam ser chamados. Jesus chamou Zaqueu, que era um ladrão. Mas era filho de Abraão. Ele creu no Senhor Jesus. E mudou a vida do Zaqueu. E quem sabe quanta coisa Zaqueu fez na sua vida, né? Pelo reino de Deus. Então Jesus definiu o que era a descendência de Abraão, né? Não havia como dizer que só pelo fato de ter nascido em Israel podia ser chamado de filho de Abraão. Então, descendência natural não leva para o reino de Deus. E depois Jesus fala em João 1,13, ele diz nem do sangue e ele diz nem da vontade da carne, né? Então, nem do sangue e nem da vontade da carne. Então, aqui eu fiz algumas anotações sobre a vontade da carne. Uma das coisas que me lembra aqui quando falo da vontade da carne é que diz o seguinte: não pode ser pela vontade da carne que eu vou me considerar unido a Cristo. Ou seja, a carne é todos os recursos naturais, intelecto, emoções, entendeu? Tudo isso que nos envolve nossa vida natural, que todo homem natural tem. Se nós entendermos que estas coisas fazem uma pessoa nascer de novo, então nós estamos errados. Porque chorar não adianta. Eu lembro de um testemunho do Moisés uma vez que orou por alguém aqui no salão que chorava muito, e ele pôs as mãos ali, compadecido, e disse: Senhor, consola essa pessoa que está quebrantada na tua presença. E a pessoa parou, olhou para ele: eu não estou quebrantada, eu estou irada, entendeu? Então as emoções enganam, as emoções vão para tudo que é lado e duram muito pouquinho as emoções. Uma decisão por Cristo emocionada, e assim ela pode durar até o fim do encontro. Então, da vontade da carne, eu gostei da igreja de vocês, agora então está melhor ainda, né? A igreja, né? Então, isso não resolve. Tem uma conversa de Jesus aqui no capítulo 2 de João, que é interessante de nós lermos. João capítulo 2, versículo 23. Diz assim, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, olha só gente, que são detalhes da leitura que às vezes nos passam despercebidos, mas a palavra que está aqui é muitos. Muitos vendo sinais, era um culto daqueles, o negócio prendeu fogo mesmo. Muitos vendo sinais que ele fazia, creram no seu nome. Bom, quer resultado melhor do que esse? Aí Jesus pega, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana, ou seja, muita emoção. Vocês imaginam estar ali no encontro onde Jesus estava curando gente? Nós ficaríamos maravilhados de ver aquilo ali.
tão maravilhados que ia dar para segui-lo até a próxima esquina, né? Até encontrar um fariseu pela frente, depois todo mundo corria, porque senão eram expulsos da sinagoga se estivessem junto com Jesus. Então Jesus não se confiava muito com essas manifestações de emoções, de carne. Isso realmente não gera novo nascimento. Aquele que se une ao Senhor, o que é mesmo? 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. É isso que diz a palavra. O que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Portanto, não adianta pensar, uma só carne nós somos com a nossa mulher. Agora, com o Senhor é um espírito com Ele. Para ser um espírito com Cristo, no mínimo tem que ter o mesmo espírito dele. Para ser um espírito com Cristo, nós precisamos ter o mesmo espírito. Não adianta ter uma disposição, uma vontade de ser. Para ser um espírito com Cristo, tem que ter o Espírito de Cristo. Depois em João 1,13 ainda diz que não do sangue, nem da vontade da carne, mas do homem, nem da vontade do homem. E eu também meditei sobre isto aqui, e vocês certamente já ouviram e já viram respostas sobre isso. Mas eu fiz uma consideração em cima daquilo que é o normal, assim, que a gente ouve entre os irmãos, e nós mesmos já fizemos isso. Aquela insistência nossa de que alguém que amamos venha para Cristo. Ou é o marido, ou é a esposa, ou são os filhos, ou colegas, enfim, pessoas que estamos próximos e queremos tanto que elas venham para Cristo. Então nós entramos em uma campanha pessoal para levá-los a Cristo. E fazemos a campanha às vezes de um modo natural e às vezes não dá o resultado. Pode dar um resultado bom, porque o Senhor vai agir do jeito que quiser. Ele é livre, né? E onde está o Espírito do Senhor, ali tem liberdade para atuar. Mas às vezes, né, fica aquela insistência, né? Insistência. O marido levanta de manhã atrasado, vai tomar café, tem um folhetinho ali do lado do pão, né? O cara já fica assim, né? Ele, em vez de conduzido na palavra, ele é perseguido pela palavra. Ele é perseguido pela palavra. Então, ele cada vez mais vai fugindo da palavra. Ele não vai nascer por perseguição, né? Ele vai nascer por atração. O Espírito vai atraí-lo para Cristo. É por isso que Paulo diz que a mulher ganha o marido pelo testemunho. Sabe por quê? Porque nascer de Deus, nós somos atraídos. Ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se o Pai não trouxer. Como é que o Pai vai trazer? O Pai vai falar de quem é Jesus. A pregação do Pai, do seu Espírito, é Jesus. João 15:26 diz, quando vier o Consolador, Ele dará testemunho de mim. O Consolador não vem com um monte de assunto. O Consolador vem para dar testemunho de mim, Ele diz, e vocês também vão testemunhar. Então o Pai chega no coração do incrédulo e mostra Jesus. E atrai o coração dele para Cristo, para levá-lo ao novo nascimento e a um profundo arrependimento. Eu gosto de Paulo quando ele diz assim, prossigo para conquistar aquilo para o que eu fui conquistado. Olha que coisa linda isso. O Paulo disse, ninguém me detém, eu vou embora, eu prossigo para o alvo. E ele diz, eu prossigo para o alvo, não é porque eu aprendi, eu prossigo porque eu fui conquistado por ele. Então é muito diferente, né? E o Paulo, vocês viram o que deu, né? O cara era bom.
Mas nós, nesse desejo de ver os nossos amados convertidos, então nós ficamos na orelha, né? E eles, às vezes, não aguentam. E depois ainda nós ficamos insistindo com a palavra e tropeçando no testemunho. Aí a coisa fica horrível, né? Não gera um filho para Deus. Há um versículo muito conhecido, antigamente conhecido, que nós já falamos dele há muitos anos, é Zacarias 4:6. Ele diz assim: prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E nós precisamos hoje gravar bem isto para entender que para alguém nascer de Deus, gravem isso, para alguém nascer de Deus, assim como para nascer de qualquer um de nós que está aqui, é preciso que nós ou Deus faça alguma coisa. Amém? Para nascer de Deus, Deus tem que fazer. Senão não nasce. Não é por força, não é por pressão. É por testemunho. Porque o testemunho mostra o Senhor. Vós sereis minhas testemunhas. O que ele quis dizer com isso? Vocês são as pessoas que o mundo verá a mim. Em vocês o mundo vai me conhecer. Me conhecer. Aí sim vão gerar filhos para Deus. Uma vez Jorge Metier falou que quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, poderia ter ido lá no Sinédrio, poderia ter ido lá no Pilatos e ter dito para ele, lembra de mim? Lembra? 3 dias atrás, lembra? Estava aqui. Vocês me mataram. Já pensou o alvoroço que ia criar lá no Sinédrio, aquele monte de fariseu reunido, e ele chega lá e diz, lembram de mim, está aqui, me mataram, mas estou vivinho, né? Ia dar uma... E aí quando iam pegar ele, ele subia atrás das paredes, né? Mas não, ele não fez isso. A ressurreição de Cristo, para que o mundo soubesse que Cristo ressuscitou, ele entregou para nós essa responsabilidade. É em nós que se manifesta o Cristo ressurreto. Ele só apareceu para os seus discípulos. Então, o testemunho da ressurreição de Cristo em nós é que pode atrair alguém para Ele. Vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão mostrar que eu estou vivo. Vocês é que vão mostrar que eu estou vivo. E que eu sou a verdade, que eu sou o caminho, que eu sou a vida. Então não adianta forçar. Existe um texto que parece que não tem nada a ver, mas tem. Êxodo 20, 25. Olha como me quebrantou isso aqui quando eu li pela primeira vez assim, compreendendo, né? Porque eu já tinha lido muitas vezes e tinha passado reto aqui, né? Mas quando eu compreendi isto, me deixou assim. Ele diz aqui para Moisés, se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Como é que podemos fazer um paralelo aqui no nosso buscar os perdidos? Eles só podem nascer para Deus de Deus. Se nós damos uma forcinha, se nós fazemos um ajustezinho, se nós manuseamos a nossa própria ferramenta, nós estamos profanando a obra de Deus. Profanando. Nós estamos chamando alguém de uma coisa que ele não é.
Jesus fala sobre isso, porque ele diz que a vida é que é a luz, lembram? A vida é que é a luz dos homens. Mas aí ele chega em Lucas 12, no capítulo 12, no versículo 36, ele diz: se a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Se tu chama Adão de luz, que grandes trevas. Mas o Adão gosta de culto, ele gosta de cantar, Adão gosta de dar dízimo, o Adão é chegado nessas coisas, entendeu? Ele só não quer nascer de novo, né? Mas se ele for conquistado por Jesus, ele se dá conta que está morto e que precisa nascer. Então não adianta, não é da vontade do homem que vai nascer alguém, não é da vontade da carne, não é por geração de sangue, não é, né? João 1,13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quem é o mas de Deus? É todos quantos o receberam. A este deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que o receberam. Não é os que nos receberam, a nós. É os que receberam Jesus. A este, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E esse receberam não quer dizer que abriram a porta, porque Jesus diz que todos os que nos recebem estão recebendo ele, no sentido de abrir a porta e deixar nós entrar. Agora, de arrepender-se de sua natureza e de seu pecado, só se chegar em Cristo. Eu lembro uma vez que fui chamado, numa noite que eu acho que não queria sair de casa. Eu fui chamado porque tinha uma família que estava desejosa de ouvir o Evangelho. E claro que se a gente sabe que tem uma família desejosa de ouvir o Evangelho e a gente não vai, fica aquela consciência depois, né? E eu fui com o irmão que me levou lá. Cheguei lá e tal, estava dando uma novela da Globo a milhão. E não desligavam aquela televisão e tentando falar comigo. Eu vi que o Espírito estava ali, né? Comecei a orar. Daqui a pouco, esperando que o Espírito agisse, daqui a pouco o Senhor agiu. Porque o dono da casa disse assim para mim: Moacir, é o seguinte, está muito boa a conversa. Não sei que conversa que estava boa, porque quem estava falando era a televisão, né? Mas eu quero te dizer uma coisa. Assim como tu, assim como vocês, lá da igreja de vocês, Deus me ouve também. Eu falo com Deus todo dia, levanto de manhã e falo com Ele, antes de dormir eu falo com Ele. E Ele me ouve, tudo que eu peço Ele me faz, e papapá. Ele me ouve. Eu disse que bom. Já me coloquei de pé para sair, porque eu senti que aquilo ali era tchau. Eu disse, mas eu só queria te dizer uma coisa, eu não vim aqui porque eu tinha dúvida que Deus te ouvia. Eu sei que Ele ouve, Ele não é surdo. Eu vim aqui, queridão, porque tu é que não ouve a Deus. É por isso que eu vim. Não é o problema de Deus não estar te ouvindo. O problema é que tu é que não ouve. Está todo cheio de justiça. Pensando que está bem. Agora imagina se eu pego um cara com uma justiça desse tamanho, batizo ele nas águas e meto nas cadeiras aí para criar problema para vocês. Cheio de justiça. Uma das coisas que aparece sobre esses justos em todo o Novo Testamento, uma característica deles, é que esses justos não se humilham. Nunca. Nunca estão errados. Se nunca estão errados, imagina se nós dissermos para eles que estão mortos. Daí eles ficam de cabelo em pé.
Então nós vamos amansando o justo. E depois que ele está mansinho, batizamos. Que loucura que fazemos, né, irmãos? Conseguimos batizar um justo amansado. É preciso ver Jesus. É preciso se quebrantar. É preciso se humilhar. Jesus fala em Lucas 13. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou lá afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados? Aqui ele diz que todos os outros habitantes de Jerusalém, aqui ele deu na ferida dos judeus, né? Que todos os outros habitantes de Jerusalém, ele diz, não eram, eu vou lá afirmo, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então não adianta vir a mim com a tua justiça. Precisa vir a mim com a minha justiça, diz o Senhor. Aí muda a conversa. Aí muda. O justo pelos injustos. Então, não adianta ser a vontade do homem. Tem uma experiência que eu quero mostrar ainda sobre isto. Eu estou me prolongando um pouquinho, mas está bom, né? João 4,39. Aqui no capítulo 4 de João acontece uma coisa impressionante, porque aqui Jesus chega no poço, vem aquela mulher samaritana, ela veio pegar água, começou uma conversa com ele, ela sabia muito de muita coisa, mas não conhecia ele, e ela perguntou, ela disse que até sabia que o Messias ia vir, e ele disse, não, sou eu mesmo. Olha, Jesus disse para aquela mulher, sou eu mesmo, sou eu. A impressão que ele não falava isso, né? Ele falou para essa mulher. Porque lá em Mateus 16 ele diz para os discípulos, quem diz o povo que eu sou? Uns dizem que tu é isso, que tu é Isaías, que tu é Jeremias, que tu é um dos profetas. E vocês? Eu sou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. O Pedrão acertou, né? E quando Pedro ficou animado porque tinha acertado, ele disse, olha, mas não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu pai que te revelou essa coisa toda aí. E para a mulher samaritana ele mesmo fala pessoalmente, eu sou, eu que falo contigo. Aí ela desce correndo a ladeira e vai testemunhar na cidade lá. E de lá voltam os samaritanos. No versículo 39 diz assim, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher. Qual foi o testemunho que a mulher deu? Ela disse assim, vinde comigo e vejam um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Apareceu um sujeito lá em cima que me disse exatamente quem eu sou. E ela desceu e foi contar para eles. Aí, no versículo 40, os samaritanos vieram ter com Jesus e pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa de sua palavra. Primeiro creram por causa do testemunho da mulher. Depois ouviram Jesus e começaram a crer por causa de sua palavra. E diziam para a mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Agora esses caras tiveram revelação. Revelação. Seus olhos foram abertos. E eram samaritanos.
Então Deus, Ele é misericordioso. Mas vamos falar um pouquinho agora, nesse tempo que nos resta ainda, sobre nascidos de Deus. Amém? A última parte daquele versículo 13. Nascidos de Deus. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 8. No capítulo 6. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Interessante que Jesus disse, eu ressuscitarei no último dia. Parece que ele está dando uma promessa, olha, se o Pai te trouxer, vem, porque eu vou te ressuscitar no último dia, né? Não, serão filhos da ressurreição mesmo. Os filhos da nova criação de Deus em Cristo Jesus. No versículo 45 ele repete, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Aí ele diz assim, portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Aqueles que o Pai chegou nele e começa a falar da glória do Filho. Aqueles que por ação do Espírito de Deus começam a ter seus olhos abertos para ver a glória de Jesus. Esses vêm a Cristo. Foi isso que Jesus, que está escrito sobre o verbo carne, em João 1,14. Diz que o verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos como ele era sábio e inteligente. Não, nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Nós tínhamos certeza que ele era o Filho do Deus vivo, e o recebemos. E recebemos poder, e fomos feitos filhos de Deus. Lá na primeira carta de João, agora não vamos abrir, eu vou me lembrando e vou falando. Na primeira carta de João, ele começa, aqueles primeiros 3 versículos são tremendos, porque ele começa a falar da relação deles com o verbo. O verbo se fez carne, ele deu, nós vimos, nós ouvimos, nós contemplamos com nossos próprios olhos. Ele diz, essas coisas eu estou dizendo para vocês, para que vocês mantenham comunhão conosco. Olha, a nossa comunhão não é com a reunião de domingo, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Portanto, uma pessoa que está no mundo, ela não tem que sair de lá para parar de sofrer naquela desgraça que está o mundo. Ela tem que sair de lá, porque ela sente necessidade de restaurar a sua comunhão com o Pai e com seu Filho. Porque se ela não quer comunhão com o Pai e com seu Filho, nada aconteceu no espírito dela. Aí ela vem cheia de motivos, cheia de coisas, de doutrinas e tudo, tem explicação para tudo. E a doutrina e doutrina. E volta e meia a gente ouve, aí vocês estão atrasados, vocês estão adiantados, vocês estão no meio, entendeu? Não, Jesus é o mesmo, ontem, hoje, vai ser eternamente. E o Pai está nos atraindo para esse Jesus que sempre foi o mesmo. Então nossa palavra tem que chegar ao ponto de fazer com que alguém nasça de Deus. Amém? Tiago 1,18. Uma das coisas que a gente ouve às vezes das pessoas que nascem mal ou não nascem, ou daqueles que nascem também, mas às vezes estão em dúvida. Tá, mas por que eu tenho que mudar nisso? Onde está na Bíblia isso? Me mostra na Bíblia. Onde é que está na Bíblia tal coisa? Olha, a resposta que dá vontade de responder assim, sabe? É dizer assim, olha, abre a tua Bíblia e vê aí onde que está Jesus aí dentro, meu amado.
Procura Jesus, pega o dia todo agora para procurar Jesus na tua Bíblia. Porque quando tu achá-lo, quando tu o achares, tu vai ficar cheio de alegria. E não vai querer mais semelhança com Adão, com o velho homem, com o homem natural, com esse homem que tem uma sabedoria humana, animal e demoníaca. Vai querer esse eterno que está na palavra. Então, em vez de procurar um versículo que explica lá que não pode fumar, que não pode não sei o que mais, não sei o que mais, procura Jesus logo, já vai direto. Procura Jesus na tua Bíblia. Quando tu achares, vai cair prostrado. Porque vai ver a glória do Verbo. E aí não tem palavras. Eu gosto quando ele diz assim, ó, naquele dia nada me perguntareis. Eu imagino o que nós vamos ver. Porque a gente vai com aquela listinha de perguntas, chega lá e não tem mais nada para perguntar por causa da glória do Cordeiro. É isto que nós temos que conduzir as pessoas. Tem que nascer de Deus. Tiago 1,18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Eu quero dizer o que foi que eu ouvi aqui do Senhor quando li esse versículo, e não estou querendo fazer uma interpretação do texto assim. Segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. A decisão de nos tornar filhos dele, foi dele. Foi dele. A decisão não é das pessoas que estão perdidas, no sentido de que elas gritavam aflitas, por favor, vem nos fazer teus filhos. Ele quis, desde o início, cada um de nós, nenhum de nós estava fora do desejo do coração dele de ter por perto aqui, por perto. Ele quer toda a humanidade perto. Ele não quer que nenhum se perca. Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Jesus, em João 14, eu insisto em dizer isso. Ele diz, eu vou preparar lugar para vocês. Porque quando eu voltar, quando eu vier buscar vocês, eu vou buscar vocês porque eu quero vocês. Onde eu estou, ali estejam vocês também. É por isso que foi para lá preparar. Ele está querendo que onde ele está estejamos nós. Jesus quer comunhão. Jesus quer estar junto. Então, o fato de buscar e salvar o perdido é uma decisão de Deus. Jesus disse, eu vim buscar e salvar o perdido. É segundo o meu querer, é segundo o seu querer que ele nos gera pela palavra da verdade. A única semente capaz de produzir um filho para Deus é a palavra de Deus, não é as necessidades dos outros. A palavra de Deus, a palavra, a espada do Espírito, a palavra e o Espírito são a mesma coisa. Jesus disse, as palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Vida! A vida está na palavra. Então, se não gera pela palavra, vai gerar alguma coisa qualquer, mas menos um filho de Deus. Por isso, meus irmãos, nós precisamos nos levantar com a Bíblia na mão, para lutar contra esse espírito do anticristo, que se lança contra a igreja, para dizer que nem tudo que Cristo falou. As pessoas precisam nascer de Deus. Deus vai buscar um por um. Ele quer todos. Precisa haver uma revelação. Eu escrevi aqui, precisa haver revelação. Alguma coisa tem que acontecer com o sujeito que está ouvindo o Evangelho. E uma revelação não é de que a doutrina é boa. Eu lembro uma vez que veio estar comigo uma moça que era alguma coisa católica. Ela era... Bom, ela estudava muito esses assuntos da Bíblia aí, né? E quando eu coloquei para ela sobre o propósito de Deus, ela ficou impressionada com a minha maneira de apresentar. Ela disse, olha, estou impressionada com o que tu sabe. Eu digo, não vai dar em nada. Não deu em nada mesmo. É preciso ter revelação.
Só que essa revelação, só se o Espírito de Deus consegue penetrar naquela casca dura, né? Se ele entra... Eu tive uma experiência da qual me arrependo muito e não tenho como encontrar essa pessoa para consertar isso, mas no início, no ano 87, quando eu estava chegando dessa congregação aqui, eu fui com outro irmão evangelizar numa casa. Quando chegamos lá, a família nos recebeu, começamos a colocar a palavra para eles e tal, e tinha uma moça, o pai, a mãe, uma moça e mais alguém ali. E tinha uma moça que tinha alguma dificuldade mental, assim, ela não era normal, na cabeça dela havia alguma lesão, alguma coisa. Mas ela ouvia bem, entendia bem e falava com a gente, ela compartilhava com a gente. E nós deixamos uma tarefa lá de leitura e tal, e voltamos na semana seguinte. Quando chegamos na semana seguinte, o pai disse assim, não deu para ler, porque sabe como é que é, né? A gente cansado. A mãe disse, eu não pude também, porque... O rapaz lá disse, pois eu até tentei, mas... Aí aquela moça disse assim, eu li várias vezes. E ela chegava a dar uns pulinhos de alegria. Me lembrei daquele texto, nem o louco errará o caminho. Sabe por quê? Porque Deus não depende da capacidade de compreensão intelectual, mental, de ninguém. O novo nascimento é no Espírito, não tem participação humana. Mas por motivos que não vou falar aqui, não se deu continuidade lá naquele assunto. Eu não sei onde está aquela moça agora. Mas eu sei que o Espírito chegou nela. Mas que testemunho visível que eu tive de alguém que nasceu do alto. Que coisa linda. E tinha problema mental. Ele toma os que não são e confunde os que são. Ele é tremendo. Ele é tremendo. Quando o Espírito Santo age mesmo para dar vida, para dar poder, para ser filho de Deus, ele chega de tal forma que uma coisa acontece quase que imediatamente, tá? Começou a esquentar aqui, gente. Acontece imediatamente. Vocês lembram que eu li aqui João 2, 23 até 25, quando Jesus fez sinais e muitos creram nele por causa dos sinais, depois diz que ele não se confiava, né? E aí aparece uma outra cena, em Lucas capítulo 5, Jesus está pregando na beira do lago lá, e ele diz para o Pedro ir pescar. E o Pedro, olha, passamos a noite toda lá e não pescamos. Mas agora, sobre tua palavra, nós vamos lançar as redes. Foram e pegaram tanto peixe que tiveram que chamar os barcos lá para poder ajudar a trazer os peixes. Mas agora há uma coisa diferente. O Pedro não ficou maravilhado com os sinais, peixe para tudo que é lado. O Pedro nem pensou assim, eu vou andar com esse sujeito aí. O nosso negócio vai prosperar. Todo dia vai ter peixe em quantidade. Lucas 5 diz que o Pedro vem para a praia e diz para ele, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Quando Pedro viu a glória de Deus, ele não ficou maravilhado. Ele foi convencido do pecado, da justiça. Ele se sentiu tão sujo, que ele não queria que Jesus chegasse perto dele. Ele não queria. Ele estava com uma impressão que ele ia contaminar Jesus.
Que obra do Espírito, não? E olha o que deu esse homem. Um apóstolo de mão cheia. Então há uma ação do Espírito que nós não podemos substituí-la por nossa capacidade de argumentação, de criatividade, de quantas coisas hoje que nós vamos pensando para gerar filho para Deus. E vamos gerando. Mas só Ele que gera filhos para Ele. Eu estava pensando assim para escrever. Eu pulo tanta coisa aqui que eu vou ficando musculoso, né? Mas os sinais aqui que a gente pode observar assim de uma pessoa que nasceu de novo. Um deles é esse que o Pedro aí, né? Uma convicção de pecado. De pecado. Eu gosto de mencionar, e dia 13 eu estou de volta aqui para falar sobre Atos 2, vamos falar só sobre aquele capítulo ali de Atos 2, mas já vou adiantar uma coisinha que está ali, que é muito interessante, porque o Pedro só proclamou sobre Jesus. Ele só falou de Jesus. Mas aquela turma disse assim, ó, compungiu-se-lhes o coração. E perguntaram, que faremos, irmãos? Aí o Pedro entra, arrependei-vos. Olha, gente, esse compungiu-se o coração tem que acontecer, irmãos. Aconteceu com Pedro mesmo. Ele viu aquele monte de peixe, aquele sinal, aquela glória toda. Ele veio se sentindo um pecador. Chegar diante de Cristo e não como um pecador, vai chegar com justiça. Os 10 leprosos vieram com necessidades. Eles não vieram como pecadores, eles vieram como necessitados e receberam misericórdia. Um voltou para dar glória, porque este viu a glória. Vai em paz, tua fé te salvou. Nossa proclamação do Evangelho precisa ser de tal forma que Cristo seja o centro de nossa pregação e não a necessidade do nosso ouvinte. Cristo é o centro. As pessoas vão nascer para Deus. Elas não vão nascer para a nossa comunidade, não vão nascer para o nosso ministério, elas têm que nascer para Deus. Tem que nascer para Deus. Então, um dos sinais visíveis que temos que observar é crer realmente, é fé. É fé. Tem que nascer da fé e pela fé. Tem que crer no Senhor. Tem que crer. Eu lembro da minha conversão. Eu nasci do alto antes de me converter. Que coisa, agora compliquei a doutrina, né? Não, antes de fazer aquela entrega oficial, aquela que vale, antes daquilo ali, eu já havia tido a experiência do novo nascimento. 1, 2 meses antes, não sei quanto tempo foi antes. Porque fui levado para ouvir um evangelista que nunca ouvi. Vocês já ouviram isso, mas tenham paciência, né? E não ouvi o homem, fui para casa e tinha aqueles cânticos que já contei para vocês. E sento lá, meia-noite, estou lá com aqueles cânticos e olho, tentando lembrar a melodia. Lembrei a melodia, comecei a cantar. Minha vida mudou ali. No dia seguinte eu não sabia viver o novo, porque não tinha a menor instrução de viver o novo. Então ainda fazia coisas do velho. Assim como Moisés saiu do Egito, mas a pessoa olhou para ele lá na terra de Miriam e ele é um egípcio. Ainda estava com uma cara de egípcio ainda, mas depois foi mudando. Agora, eu tenho certeza que nunca mais fui o mesmo.
Nunca mais. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Tanto que eu não fiz nada, fiquei quietinho. Mas alguma coisa nova estava acontecendo. Eu levava a minha filha para a creche pequenininha, tinha 1 aninho. Incrédulo terrível. 2 aninhos tinha a Aline. E eu ia com a Aline. Eu preciso de Jesus. E eu dizia para ela, tu precisa de Jesus. Então, nós já sabíamos que Deus estava fazendo alguma coisa, mas não sabia o que era. E Ele fez. É preciso encontrar-se com Ele e ter uma ação do Espírito. Senão é só intelecto. Aí é um intelecto trabalhado, preparado. E olha que dá para fazer muito com o intelecto. Dá para transformar o intelecto até num discípulo meia boca. Entendeu? Dá. Mas não num filho de Deus. Então isso é uma das questões. Outra questão, e que aconteceu também conosco, Edu e comigo, nos convertemos juntos, é que começamos a ser atraídos pela palavra. A palavra de Deus começa a gerar uma atração sobre nós. Não sabemos ler, não entendemos nada, e aquilo tudo está ali ainda muito... Mas somos atraídos pela palavra. Um exemplo que eu uso, os que já ouviram tantas vezes, tenham paciência, é que quando nasce um nenezinho, um nenê normal assim, que nasce na maternidade... depois que ele toma aquele banho dele, que ele já está mais... põe ele sobre o peito da mãe. E não leva muito tempo, ele começa a mamar. Ele começa a mamar. Ele suga, ele puxa firme, a barriguinha já está reclamando, e ele já vai colocando aquele leitinho quentinho lá para dentro. E eu pergunto para vocês, quem foi que ensinou essa criança... Primeiro, a sugar. Quem que ensinou ele onde é que era o restaurante? Quem ensinou? A recém-nasceu. Acontece que nasceu. Esse que é o ponto. Nasceu. Porque nasceu, já quer se alimentar. Às vezes com um pouquinho de dificuldade, depende das condições que nasce, mas todos precisam, têm fome. E os pais é que vão ajudar a se alimentar. Os pais é que vão ajudá-lo. Agora, nós podemos ajudar qualquer pessoa a comer, mas nós não podemos ajudar ninguém a ter fome. Vocês conseguem ajudar alguém a ter fome? Não, a fome é um negócio que surge dentro da pessoa. Ninguém diz assim, eu vou te dar uma colherinha de fome. Entendeu? Não, claro que se deixar sem comer vai ter fome. Mas essa reação do organismo de fome é uma coisa própria. Então quem nasceu de Deus tem fome da palavra de Deus. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. O sujeito não quer se alimentar de Cristo, vai viver de quem? Vai viver dele mesmo, né? Então há uma reação que tem que ter aquele que nasce de novo. Tem que começar a dizer alguma coisa para Deus. Tem que seja aquele chorinho de quem nasce, que leva aquela palmadinha. Mas tem que dizer alguma coisa para o Senhor. Tem que começar a ter necessidade de falar com Deus. Como já falei sobre o Pedro, tem que ter convicção de que é pecador. Imagina se não tem convicção de que é um pecador que precisa de vida eterna. Então, outra coisa que a reação normal de quem crê e de quem recebe poder para se tornar filho de Deus é que se humilha, naturalmente se humilha diante de Deus. Se humilha. É aquela humilhada assim de quem já está andando há mais tempo, mas se humilha. Reconhece que sem Ele não pode fazer nada. A pessoa vai se tornando
uma criatura que vive em fé. Ela começa a querer saber o que na sua vida está ferindo o seu Senhor. E o Senhor vai mostrando, devagarinho, não pode mostrar tudo num dia só, né? Ele falou para os judeus, não posso tirar os inimigos todos de uma vez só, senão a bicharada vem da floresta e ataca vocês. Então ele vai trazendo um crescimento. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora, daqui a pouquinho. O crescimento vem de Deus. E o crescimento não é um crescimento para ficar entendido na Bíblia. O crescimento é para ficar parecidinho com Jesus. Esse é o propósito eterno. Nasce, ok. Nasceu, agora se vem. Agora que nasceu, olha só quem se mobiliza por causa daquele nenenzinho ali. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, todos com vistas ao reto ordenamento dos santos. Para quê? Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida da estatura da plenitude de Cristo, todo mundo trabalhando para que os filhos de Deus se tornem semelhantes a Jesus. Mas tem que nascer de Deus. Uma outra coisa que me incomoda um pouco, e que eu vejo na Bíblia o contrário, é quando o sujeito se converteu, que ele nasceu, que ele foi até batizado nas águas, na família dele, a família natural dele, ninguém nem sequer desconfia que ele já está em Cristo. Ele consegue conviver com a parentada toda, e ninguém nota nenhuma mudança nele. Aí eu pergunto para vocês, é possível o Espírito Santo habitar em qualquer pessoa e ninguém notar? É possível? Pode ser que não nos notem a nós, mas a presença de Deus, por favor. Eu era terrível mesmo, já falei aqui 500 vezes, até contra os insetos, né? E no meu emprego que eu estava quando me converti, eu não era flor lá que... Bom, flor nunca fui, né? Mas eu era um homem complicado. Eu era complicado. Tá bom, descontraí um pouco. E uma vez... Nunca esqueço disso. Uma colega de trabalho me disse assim: olha, Moacir, te conhecendo como te conheci, eu tenho certeza que Jesus muda mesmo a vida de uma pessoa. Fiquei olhando para ela. Eu me enchi de alegria. Ele foi visto em mim. Isso quer dizer que ele estava lá. Ele estava lá. Então tem que haver um testemunho público. Não é uma pregação, se converte, sai do culto que dobrou o joelho na frente, entregou a vida para Cristo, no outro dia está com o braço lotado de folheto, deixando atucanados os colegas lá de serviço, entendeu? Esperando no portão para falar de Jesus para todo mundo. Não é isso. Deixa Cristo aparecer na tua vida. E às vezes nós temos pessoas que vieram para Cristo e ninguém sequer desconfia que ela se converteu. Nem os familiares, nem os colegas, e às vezes nem os irmãos, né? Então nós precisamos cooperar com o Espírito Santo para gerar filhos para Deus, bem-nascidos, Apgar 10. Sobre o testemunho público, há vários. O da Samaritana, que já mencionei aqui para vocês. O de Zaqueu, foi um testemunho público, ele começou a distribuir dinheiro para todo mundo. Imaginem que testemunho foi de Zaqueu. Ele era um cobrador de impostos, ele era um cara muito sem vergonha, todo mundo ficava atravessado com ele. Um dia eu assisti um desenho infantil, que era a história do Zaqueu, fiquei olhando o desenho. Como fizeram direitinho o desenho? Porque ninguém gostava do Zaqueu. O
pessoal olhava atravessado para o Zaqueu. Daqui a pouco o Zaqueu sai com a mala cheia de dinheiro e começa a distribuir dinheiro para todo mundo. Estava visível que esse homem tinha se encontrado com o Senhor. Aquele endemoniado gadareno lá, o cara tinha tanto demônio, 2.000 acharam onde ir. Agora os outros nem sei, porque 2.000 ainda tinha os porquinhos ali, mas o resto... E saiu tudo. E o sujeito se agarrou no Senhor e disse, eu vou contigo. E o Senhor, não, fica aí. Vai agora para os teus, para a tua parentela. E diz para eles, como o Senhor teve misericórdia de ti. Esse é um testemunho que tem que ser dado. Como Deus teve misericórdia de mim. A samaritana, vocês já ouviram ali. Outros tantos que há experiências com o Senhor Jesus. E outros que vocês conhecem. Na obra que Jesus realizou na cruz, as trevas foram totalmente vencidas pela luz. A luz, gravem isto, resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem, não prevalecerão sobre ela. Não deixem as trevas chegar, aquela coisa preta assim, vem com lápis amarelinho, dá uma pintadinha. As trevas não vão se impor, nem prevalecer sobre a luz. O que é luz, é luz. O que é nascido de Deus, é nascido de Deus. Tem a habitação do Espírito, o selo do Espírito. É dele, é propriedade exclusiva dele. Tanto que já é separado para proclamar as virtudes dele. Já é preparado para contar lá fora quem é Jesus. Dá testemunho, assim como o Espírito Santo faz. Porque nasceu de Deus. Fica maravilhado. Então tem que haver arrependimento. Tem que haver uma mudança de atitude, uma mudança de mente, tem que haver essas coisas todas. Só que isso acontece não porque nós vamos ensinando, até que mudamos o entendimento da pessoa. Quando conseguimos mudar o entendimento da pessoa, agora já é um discípulo. Não. Ele tem que ser transformado de dentro para fora. E nós vamos ajudá-lo com a palavra de Cristo, para que a sua mente seja renovada com a palavra e as suas atitudes mudem por causa da revelação que está tendo da palavra de Cristo. Então vai sendo transformado pela palavra. Contemplando Jesus na palavra que uma pessoa vai ser transformada. 2 Coríntios 3,18 diz isso, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então tem que ser uma obra do Espírito para transformar, mas também para gerar, para nascer. Se o Espírito vai transformar, ele só pode transformar quem ele gerou, nasceu. Tá bom? Amém? E o batismo nas águas? Está na porta. Aí vem aquelas perguntas teológicas antigas. Quando é que a gente batiza? Porque a gente vê no Novo Testamento que já se batizava logo. Agora parece que a gente tem que dar todo aquele cursinho, né? Livreto 1, 2, 3... Depois faz ainda uma pós-graduação no 1, depois até que o cara já fica meio úmido, então daí já põe na água. Bom, a resposta bíblica é: quando é que uma pessoa pode ser batizada nas águas? Quando ela nasce de novo. Não é isso? Tudo que nós vemos aqui no livro de Atos é isso. É isso. Pessoas que nasceram e foram batizadas.
Por isso que eles eram rápidos ali, né? Nasceram. Atos 2 vocês vão ver. O Pedrão foi pá, né? E não sei quanto tempo levou aquilo ali, mas a gente lê em 2 minutos, mas ele deve ter levado mais tempo. Agora o texto diz assim, ó. E os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Isso está escrito lá em Atos 2. Aceitaram a palavra, receberam a palavra de Cristo, concordaram com ela. Ele é isso mesmo, é isso que é a palavra para mim. E não esqueçam que Jesus falou em João 8:47. Vocês não ouvindo a palavra de Deus, porque vocês não são de Deus. Agora lá em Atos nós vemos as pessoas ouvirem a palavra de Deus, receberam a palavra, se agarraram na palavra, estavam todo mundo feliz, coração compungido. Foram batizados. Só podia ser batizado. Há outras experiências, daquela de Pedro lá na casa do Cornélio. O Pedrão chegou lá com todo o seu conhecimento, as suas apostilas debaixo do braço, começou a falar de Jesus à vontade assim, né? E tem uns acréscimos meus, tá? Mas ele começou a falar, daqui a pouco o Espírito Santo disse, já tá bom. Derramou sobre todos, foi batizando no Espírito todo mundo, e foi batizando no Espírito antes do batismo nas águas. Me confundiu a pastorada, não tem conversa, todo mundo ali nascido do alto, e ele se derramou sobre todos. As experiências de novo nascimento são visíveis, são palpáveis, são claras. Para nós entendermos que vem aquela dúvida assim, que diz assim, mas 3.000 se batizou, será que não tinha algum ali no meio que... tinha o Simão, aquele lá, estava meio ruim, o Pedro disse, olha, não é reto o teu coração, o Ananias e a Safira estavam querendo negociar, então tinha uns probleminhas. Mas para mim vale o que está escrito em Atos 2, que diz assim, em cada alma havia temor. Vocês querem um sinal de que a pessoa nasceu de Deus tão claro quanto este? Em cada alma havia temor. Às vezes a gente pega uns convertidos e batizados, e em cada alma tem argumento. Não tem temor. E aí começam a trazer essas novidades do mundo e começam a dizer, mas aonde que está na Bíblia? Onde é que está na Bíblia? Onde é que está na Bíblia? Olha, vamos parar. Nós não estamos sendo transformados em algo melhor. Nós estamos tendo a nossa vida substituída. Amém? O novo nascimento não é melhorar ou criar um novo modelo, um novo estilo, uma coisa assim, para o velho. Não. A vida é substituída. Saímos nós e entra Jesus. Amém? Então, quando é que pode ser batizado? Tem que ser batizado quando nascer. Antes não dá. O Mário Roberto tem uma ilustração que eu gosto muito, porque às vezes a pessoa diz assim, mas ele é muito legal, eu vou batizar, porque daí ele já fica entre nós. E daí ele vai ficando entre nós, daqui a pouco ele se converte. Isso é comum, isso não é tão incomum não. Eu vou começar a ensinar a palavra para os discípulos, ensino para ele também, e daí ele vai aprendendo junto, daqui a pouco ele já se convence que é o melhor, é isso aqui mesmo, e aí já fica aí com a gente. O Mário Roberto usa uma expressão assim, não se dá milho para os ovos, só se dá milho para os pintos. Por quê? A pessoa chegar lá e pegar a galinha, levanta a galinha e joga milho nos ovos. No outro dia estão lá os ovos e está o milho lá, ninguém aproveitou nada. A galinha que começou a ficar desconfortável, porque aquele monte de milho e ela está chocando. Então às vezes a gente começa a dar comida para pinto que não nasceu, para ovo que não chocou. E a gente pensa que já é um irmão amado em Cristo. E daqui a pouco ele e nós já estamos convencidos que ele tem vida eterna, que ele está em Cristo, que ele já é uma raridade. É muito fácil nós nos enganarmos. Sabe por quê? Porque nós não compreendemos que Deus enviou o seu Filho para nele gerar uma nova criação. Ele não enviou o seu Filho para dar uma melhorada na velha criação. Ele foi para a cruz para acabar com a velha criação. Então o nosso erro é de pegar a velha criação e convencê-la de que apesar de ser velha, o melhor mesmo é viver do outro lado do muro na nova criação.
Ele nos transportou do império das trevas para o reino, mas a gente já leva a malinha junto. Não deixa, não leva nada. Vai passar pelo buraco da agulha. Nada passa, só o sujeito. E assim mesmo se nascer de novo. A tentação que vem sobre nós é muito grande de manusear a nossa ferramenta na obra de Deus. É muito forte. E nem quero culpar ninguém que fez isso, porque eu tenho certeza que já fiz isso. Agora, não gera filhos. Quem gera filhos para Deus é Deus. É Ele que gera filhos para Ele. E se vocês observarem o que o espírito do anticristo está fazendo sobre a igreja hoje, quando a gente fala do anticristo, a gente só pensa que ele vai nos perseguir, né? Vem aquela visão assim, o anticristo com um tanque de guerra, tocando-lhe bala nos crentes, botando todo mundo na cadeia, e essa é a impressão que dá, né? Antigamente me mandavam uns e-mails assim, dizendo o que o anticristo ia fazer com os pastores. Ajudavam um monte, né? Então a visão que nós temos do anticristo é que é um cara terrível que vai nos perseguir, vai nos procurar em cada canto, embaixo de uma lata, vai nos procurar para nos matar. Ele é muito mais mortal que isso, irmãos. O interesse dele não é dar tiro na nossa cabeça. O interesse dele é roubar a nossa fé. Se ele pode nos ensinar o Evangelho do jeito dele, ele vai nos ensinar o Evangelho com o nome de Jesus e tudo. Mas ele vai mexer naquilo que pode nos dar vida eterna. Aí ele mata, amíngua. E isso sim, ele está agindo hoje dessa forma como agia no início, na igreja no início. Vocês leem as cartas todas, e João fala na carta dele, se alguém vier, trouxer outra doutrina, nem recebam. Não é que o João estava querendo que a gente fosse mal educado. O João estava dizendo, olha, meus filhinhos, né, a minha alegria com vocês é que vocês estão na verdade. Eu anotei um versículo aqui, Atos 5:20, olha que lindo que é esse versículo aqui. Aqui depois que se abriu os portões ali, né? Abriu as portas do cárcere. Ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras. Da onde? Viram? Gravem isso. As palavras que temos são palavras de vida eterna. Elas precisam levar uma pessoa a conhecer a Cristo, a receber a Cristo, a se render a Cristo. A vida eterna que esta palavra conduz é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Isto é vida eterna. Em 1 João capítulo 5, versículo 11, diz assim, ó, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aí no 13 ele diz assim, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Vocês têm a vida eterna. Vocês que creram nele, vocês sabem que ele é realmente a verdade, o Filho do Deus vivo. Vocês creem de tal maneira que se entregaram, se pegaram a ele, colocaram a vida de vocês toda diante dele. Vocês têm a vida eterna. Então o Evangelho, ele é muito simples. E ele vem para gerar filhos para Deus. Quando disse, eis que vos digo boa nova de grande alegria que será para todo o povo, o anjo veio e falou para os pastores, ele diz que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo.
Ele trouxe a palavra. A primeira vez que Boa Nova aparece, a primeira vez que a palavra Boa Nova é lançada sobre a terra, assim, para falar a respeito de Jesus, era para anunciar o nascimento de Jesus. E quando o Evangelho é proclamado para qualquer pessoa, é para fazer com que ela nasça em Cristo Jesus. Não para ela achar que está mal e que a vida dela tem que melhorar. Tem que melhorar. Não faz muito tempo, eu perguntei para um irmão amado: como é que tu está, querido? Aí ele disse assim para mim: estou melhorando. Aí eu disse: então está mal. Aí ele disse assim: como mal? Estou melhorando. Eu digo: não, amado, tem que morrer. Não pode melhorar, tem que morrer. Se melhorar, estraga. Tem que morrer e deixar Cristo viver de uma vez por todas. O cara começa a melhorar, começa a ficar forte, né? Nele mesmo. E ainda uma última coisa. Filipenses capítulo 2. Versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Nasceu? Agora vai desenvolver a salvação. O que é isso? Agora vai começar a crescer. Vai começar a crescer. Só que o crescimento vem de quem? O crescimento vem de Deus. De Deus. 1 Coríntios está assim, capítulo 3. O crescimento vem de Deus. Então ele tem que começar a crescer em direção ao Senhor. Porque Deus é quem efetua em nós o querer e o realizar. Ele vai começar a fazer isto segundo a sua vontade, não segundo a nossa necessidade. É segundo a sua boa vontade, ele vai nos levar ao crescimento. E o crescimento de Deus não é para nós ficarmos prontos para sermos enviados, né, como missionários. Não, o crescimento de Deus é até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, à imagem de Cristo. Então João Batista antecipou uma explicação sobre desenvolver a vossa salvação. Ele disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Se isso acontece, eu estou desenvolvendo a minha salvação, porque o Salvador está aumentando dentro de mim. E eu estou ficando pequenininho até desaparecer. O crescimento dos discípulos precisa também acontecer por meio do Senhor e de sua palavra. O discipulador precisa, para ver o discípulo crescer, precisa dar só a palavra de Deus para ele crescer. É a única comidinha que dá crescimento. Hoje em dia a igreja come de tudo, gente. Se tem nutricionista aqui, por aí tem também. Não adianta comer muito, tem que comer certo. Então, os filhos de Deus têm que comer certinho. E Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Senão nós começamos a meter conselho no meio, conselho para cá, conselho para lá, opinião daqui, opinião dali. O sujeito não cresce, não cresce, não cresce de jeito nenhum. Vai crescer de que jeito? Fica o dia todo comendo só, como é que chama aqueles salgadinhos? Tem que comer comida. Comida celestial para filhos celestiais, comida celestial. Aí cresce. Vai seguindo a verdade em amor, vai se dando conta que é o santuário de Deus, começa a deixar o Senhor tomar conta da sua própria casa, começa a perceber a manifestação de Deus na sua vida e vai se alegrando com tudo aquilo ali e vai crescendo em direção à estatura de Jesus.
para a alegria de Deus, né? Porque diz que o propósito dele é que sejamos uma família de filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Então, à medida que os discípulos vão sendo conduzidos à imagem de Cristo, Deus vai sendo glorificado. À medida que nós seguramos um pouco e não deixamos eles ficarem semelhantes a Cristo, não é que nós estamos sendo bons discipuladores, nós estamos tirando a glória de Deus. E daí não cresce também. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Em Efésios 4:13, está escrito isto que tenho falado várias vezes já hoje aqui. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Agora, olhem em Romanos, no capítulo 1. Romanos 1 é aquele capítulo que fala da desgraça toda humana, da idolatria, do homossexualismo, do lesbianismo, dessa sujeira toda que estava lá e está hoje aqui, né? Não mudou nada. Mas tem um versículo interessante aqui, porque à luz do propósito eterno de Deus nós podemos olhar para este versículo. Romanos 1:22 diz assim: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Depois vocês anotem aí, depois vocês leiam, para nós ganhar tempo, o tempo agora encurtou, mas em Isaías capítulo 5, no versículo 21, ali no capítulo 5 tem uns ais ali, tem um ai 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 ali, se não me engano são 6 ais, mas um dos ais diz assim, ó, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai, diz lá. E aqui diz, em Romanos 1:22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Quando a sabedoria humana entrar no crescimento dos filhos de Deus, ou na geração dos filhos de Deus, acontece o que está no 23. Mudam a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Agora, notem bem, o propósito eterno de Deus é que nós nos tornemos filhos de Deus, à imagem e à semelhança de Jesus. O homem natural, ele tem como um objetivo, vai até Deus. Ele tem como objetivo criar um Deus à sua imagem. E não se conformando ainda em criar um Deus igual a ele, compreensivo com ele, ainda quer um Deus igual aos animais, aves e tudo mais. O que nós estamos vendo aqui? A violência do homem natural contra o propósito de Deus. Nós não queremos ser a tua imagem e semelhança, mas nós aceitamos um Deus que seja a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus não está gerando estes filhos, Deus está gerando uma família semelhante a Cristo. Deus tem um povo que se chama pelo seu nome, onde habita o seu Espírito. E nós precisamos meditar nisto, para que o nosso evangelho seja limpo, puro, e gere filhos para Deus. Amém, amados? 1 João 4:9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Aqui está a forma em que um filho de Deus deve viver. E se nós temos que nos arrepender de cara de algum pecado, e eu realmente confesso isso diante do Senhor, este é o primeiro pecado que nós temos que confessar e nos arrepender todo santo dia. Nós somos chamados a viver pela fé no Filho de Deus. Este viver que hoje vivo na carne, eu tenho que viver pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Os filhos de Deus são assim.
Os filhos de Deus não podem viver e agir como o antigo homem, o Adãozinho morto. Porque o Adão tem uma atitude diferente. A Bíblia diz que quando Ele nos deu vida, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E tem uma relação ali de coisas, querem ver? Agora já estamos chegando aqui mesmo, vamos lá. Mortos em delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso do mundo, o príncipe da potestade do ar, o espírito que gera desobediência. Imagina os filhos de Deus andando no curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito da desobediência, e dizendo que são filhos de Deus. Com uma diferença, entendem mais que os outros, são mais entendidos, a mente está melhor. A única mente que nos foi dada por Deus é a mente de Cristo. Assim temos que viver, pela fé no Filho de Deus. Vamos ficar de pé. Obrigado, Senhor. Eu oro para que aquilo que Tu falaste nesta noite toque no coração dos irmãos. Se tem coisas que Tu não falou, Senhor, que eles esqueçam. Mas o que é Teu, prospere. A Tua palavra prospere e seja glorificada na vida de cada um dos meus irmãos. Tua palavra receba glória, receba honra na vida de cada um dos meus irmãos. E na minha vida, Senhor. Eu rogo por eles e eu rogo por mim, como Paulo rogou. Que nós sejamos transformados. Transformados. Que não nos conformemos mais com este século. Tenhamos a vida de Cristo agindo em nós. Uma família excelente. Filhos que vivem para o Teu inteiro agrado. Tem misericórdia de cada um de nós aqui, Senhor. Porque Tu nos deste um evangelho que é a glória do Filho de Deus. Não nos deixe aceitar a glória de homens e tirar a glória do Cordeiro. Esse viver que agora vivemos na carne, queremos viver pela fé. Ajuda-nos, por favor, ajuda-nos. Te damos graças, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar juntos uma decisão de ser fiéis ao Senhor. A Bíblia diz que o que se requer do dispenseiro é que ele seja encontrado fiel. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Lembrando, os que chegaram depois que eu falei, a semana que vem não temos encontro aqui na segunda-feira para este treinamento, porque não haverá encontro aqui na segunda, mas na segunda seguinte, dia 13 de agosto, estamos aqui para examinarmos juntos o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. E vai ser uma bênção. Todos vocês aqui, em nome de Jesus, sejam fiéis.